Hoje, aos 60 anos, olho para trás e vejo uma jornada que parece ter sido vivida por várias pessoas diferentes, mas todas elas sou eu. Cada cicatriz, cada lembrança dolorosa, cada momento de esperança se entrelaçam para formar esta mulher que agora está diante do espelho, com cabelos grisalhos e olhos que viram muito mais do que deveriam ter visto na infância, mas também vejo nos meus olhos algo que nunca se apagou, a força de continuar, não importa o quão escuro o caminho parecesse. Minha história começa de uma forma que ainda me faz estremecer quando preciso revisitá-la. Eu tinha apenas 5 anos quando fui arrancada dos braços da minha mãe. Lembro-me vagamente do cheiro dela, um perfume simples de sabonete misturado com um aroma de comida caseira. Lembro-me de suas mãos calejadas, mas suaves quando acariciavam meu rosto. E lembro-me dos gritos, do choro desesperado, das palavras que não conseguia entender completamente, mas que carregavam todo o peso do desespero. De uma mãe que via sua filha sendo levada embora. Disseram que era para o meu bem, que meus pais não tinham condições de me criar, que eu teria uma vida melhor. Mentiras, todas mentiras cruéis que só serviram para justificar o injustificável. Fui parar em uma casa onde a palavra família tinha um significado completamente distorcido, os responsáveis pela minha guarda, aqueles que deveriam me proteger e cuidar de mim. Transformaram minha infância em um pesadelo interminável. A comida era escassa e muitas vezes estragada. Meu quarto era um cubículo sem janelas e as palavras gentis eram substituídas por gritos, ofensas e, nos piores dias, por algo ainda mais doloroso que eu prefiro não detalhar, mas que deixou marcas invisíveis muito mais profundas que qualquer ferida física. Aprendi desde cedo a me tornar invisível, a não fazer barulho, a não existir muito, mas dentro de mim crescia uma revolta, uma necessidade de liberdade que aos 9 anos se tornou impossível de conter. Foi em uma noite de chuva que fugi, não levei nada além da roupa do corpo e um medo enorme do que viria, mas que ainda assim era menor do que o medo de ficar. As ruas me receberam com sua frieza característica, mas ao menos nas ruas eu podia respirar, podia correr, podia escolher para onde ir, mesmo que não soubesse exatamente para onde estava indo. Os primeiros meses foram os mais difíceis. A fome era uma companheira constante, roendo não apenas meu estômago, mas também minha dignidade. Foi quando comecei a furtar pequenas coisas no início, pães de padarias, frutas de bancas de feira, qualquer coisa que pudesse matar a fome que doía. Não me orgulho disso, mas também não posso fingir que não aconteceu. Era sobrevivência em sua forma mais crua e desesperada. Eu era uma criança sozinha, em um mundo que não tinha paciência nem compaixão para oferecer. A praça da cidade se tornou meu lar. Havia um banco próximo a uma árvore frondosa onde eu passava as noites, sempre atenta, sempre pronta para correr. Foi ali que conheci Dona Helena, a mulher que mudaria completamente o rumo da minha vida. Ela era uma senhora de cabelos brancos, sempre bem arrumados em um coque, com olhos castanhos que pareciam enxergar além das aparências. Morava em uma casa simples próxima à praça e costumava alimentar os pombos todas as manhãs. No início, eu me escondia quando a via se aproximar, mas Dona Helena tinha uma percepção aguçada e logo notou minha presença. Ao invés de me enxotar ou chamar a polícia como eu temia, ela começou a trazer pão extra, deixando discretamente ao lado do banco onde eu dormia. Depois vieram as frutas, os bolinhos caseiros embrulhados em guardanapos de pano bordados à mão. E finalmente, depois de semanas desse ritual silencioso, ela se sentou ao meu lado e simplesmente disse: "Bom dia, criança. Como você se chama?" Fiquei muda, desconfiada, pronta para correr. Mas havia algo na voz dela, uma doçura genuína que eu não ouvia há tanto tempo, que me fez ficar. "Maria", respondi baixinho, usando o único nome que me restava da minha vida anterior. Ela sorriu, e aquele sorriso carregava uma aceitação que eu não sabia que precisava tanto. A partir daquele dia,
Dona Helena se tornou minha única certeza em um mundo incerto. Ela não tentou me tirar das ruas imediatamente, talvez percebendo que eu não confiaria tão rápido. Em vez disso, construiu uma ponte até mim. Tijolo por tijolo, conversa por conversa, ela me trazia comida todos os dias e começou a me ensinar coisas. Primeiro vieram as histórias, narrativas maravilhosas sobre lugares distantes e pessoas corajosas. Depois vieram as letras. Dona Helena trazia cadernos velhos e lápis já bem usados. E ali, naquele banco da praça, ela me ensinou a ler e a escrever. A educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Maria, ela costumava dizer, suas mãos rugosas guiando as minhas sobre o papel. Você pode perder tudo na vida, mas o que aprende fica aqui dentro. E tocava meu peito, bem onde o coração batia. Eu absorvia tudo com uma sede que nem eu mesma entendia completamente. Cada palavra nova que aprendia a ler era como uma janela se abrindo para um mundo que eu desconhecia existir. Dona Helena me trouxe livros, alguns velhos e com páginas amareladas, outros mais novos que ela comprava com seu dinheiro contado. Li sobre aventuras, sobre ciência, sobre história, e quanto mais lia, mais entendia que havia muito mais na vida do que apenas sobreviver dia após dia. Com o tempo e com a orientação constante de Dona Helena, parei de furtar. Ela me explicou, sem julgar meu passado, sobre certo e errado, sobre dignidade e respeito próprio. Você não é o que foi forçada a fazer para sobreviver, Maria. Você é o que escolhe ser a partir de agora. Essas palavras se gravaram em minha alma como um mantra que repetiria para mim, mesmo nos momentos mais difíceis que ainda estavam por vir. Quando completei 14 anos, Dona Helena tomou uma decisão que mudaria tudo novamente. Ela me levou para sua casa. Não posso mais vê-la dormindo naquela praça. Criança, venha morar comigo. Você pode me ajudar com os afazeres domésticos e eu cuido de você. Anunciou em um tom que não aceitava recusas. Eu estava assustada, mas também profundamente grata. Finalmente teria um teto sobre a cabeça, um lugar para chamar de lar. A casa de Dona Helena era modesta, mas aconchegante, com cheiro de bolo sempre saindo da cozinha e flores coloridas nas janelas. No entanto, eu logo descobriria que não seria tão simples quanto imaginava. Dona Helena tinha 3 filhos já adultos que a visitavam regularmente, e eles não receberam bem minha presença. Especialmente Josefa, a filha mais velha, que me olhava com desdém mal disfarçado. Mãe, a senhora está ficando senil? Trazer uma menina de rua para dentro de casa? Ela vai roubar tudo que a senhora tem. Ouvi Josefa dizendo em uma das primeiras semanas, pensando que eu não estava ouvindo. As palavras doíam mais do que qualquer fome que já havia sentido. Eu havia parado de roubar, havia mudado, mas para eles eu sempre seria a menina de rua, eternamente marcada por um passado que eu não escolhi. Os outros filhos, Roberto e Carla, não eram tão vocais quanto Josefa, mas o desconforto deles com minha presença era palpável. Eles me tratavam como empregada, não como alguém que merecia algum nível de consideração humana. Faziam questão de me dar ordens, de me lembrar constantemente do meu lugar naquela casa. Mais de uma vez escutei comentários maldosos sobre minha origem, sobre como eu deveria ser grata por ter um teto e comida, como se isso apagasse toda a crueldade com que me tratavam. Dona Helena percebia. É claro, ela brigava com os filhos, defendia-me com unhas e dentes, mas não podia controlar cada palavra, cada olhar de desprezo. Não ligue para eles. Minha filha, ela me dizia, me chamando carinhosamente de filha, palavra que me fazia querer chorar de emoção e dor ao mesmo tempo. Eles foram criados em uma sociedade que ensina a olhar para baixo, não para frente. Mas você é melhor que isso. Apesar de tudo, eu trabalhava arduamente na casa, fazendo muito mais do que o necessário, talvez na esperança de provar meu valor, de mostrar que eu merecia estar ali. Limpava, cozinhava, organizava, cuidava do jardim. E Dona Helena, fiel à sua palavra e aos seus princípios, não se contentou apenas em me dar abrigo, ela me matriculou em uma escola pública da região. Se eu pensava que o preconceito em casa
Era difícil. A escola foi uma lição ainda mais dura sobre como o mundo pode ser cruel. Eu tinha 15 anos, mas estava em turmas com crianças mais novas, porque nunca havia estudado formalmente. Meus colegas zombavam das minhas roupas remendadas, do fato de eu morar como agregada na casa de Dona Helena, da minha história que de alguma forma sempre vazava em sussurros e risos maldosos. Olha a ladrona, ouvia pelos corredores. Cuidado com suas coisas, ela rouba, alertavam uns aos outros teatralmente quando eu passava. Os professores, na maioria das vezes, fingiam não ver ou não ouvir, confortáveis em sua omissão. Houve dias em que voltava para casa chorando, dizendo a Dona Helena que queria desistir, que não aguentava mais. Mas ela, com sua sabedoria infinita e paciência inesgotável, sempre me convencia do contrário. A educação é sua vingança. Maria, cada livro que você lê, cada prova que você passa, cada degrau que você sobe é uma vitória contra todos. Aqueles que disseram que você não conseguiria, não desista agora. E eu não desistia, mesmo quando tudo em mim gritava para parar, para aceitar que talvez meu lugar fosse realmente onde os outros diziam que era. Eu continuava, estudava até altas horas da noite, sob a luz fraca do abajur do meu pequeno quarto. Devorava cada matéria com uma determinação que vinha de um lugar profundo, movida não apenas pelo desejo de aprender, mas pela necessidade de provar que eu era mais que as circunstâncias que me foram impostas. Minhas notas eram sempre as melhores da turma, o que só aumentava a animosidade dos colegas, mas também me dava uma satisfação que nenhuma palavra cruel poderia apagar completamente. Os anos passaram assim, em uma rotina de estudos intensos, trabalho doméstico e constante luta contra o preconceito. Mas eu estava crescendo, não apenas em idade, mas em consciência e força interior. Aprendi a levantar a cabeça quando andava pelos corredores da escola, a responder com dignidade quando me provocavam, a não deixar que as palavras dos outros definissem quem eu era. Então, no ano em que completei 19 anos e finalmente concluiria o ensino médio, Dona Helena ficou doente. Foi súbito e devastador. Ela, que sempre parecera indestrutível em seu otimismo e força, começou a definhar diante dos meus olhos. Os médicos falaram em câncer avançado, em tempo limitado. Eu me dediquei a cuidar dela com todo o amor que ela havia me dado multiplicado. Ficava ao seu lado, lia para ela os livros que ela tanto amava, segurava sua mão durante as noites de dor. Você vai ficar bem, minha filha? Ela me dizia, mesmo quando claramente era ela quem não ficaria. Você é mais forte do que imagina. Prometa-me que vai continuar estudando, que vai fazer faculdade, que vai se tornar a mulher incrível que eu sei que você pode ser. Entre lágrimas, prometi. Foi a promessa mais importante que já fiz na vida. Dona Helena faleceu em uma manhã de domingo, tranquila, com a família ao redor. Eu estava ali, segurando sua mão, quando ela deu seu último suspiro. Senti como se uma parte de mim tivesse ido embora com ela. Ela não era minha mãe biológica, mas foi a única mãe real que conheci. Foi quem me ensinou o que era amor incondicional, bondade genuína e fé nas pessoas, mesmo quando elas mesmas já haviam perdido a fé em si próprias. Após o funeral, os filhos de Dona Helena foram claros. Eu não era mais bem-vinda na casa. Nossa mãe já se foi. Você não tem mais motivo para estar aqui, disse Josefa com uma frieza que me cortou. Eu tinha acabado de perder a pessoa mais importante da minha vida e estava sendo despejada. Mas Dona Helena, previdente até o fim, havia deixado uma pequena quantia em dinheiro especificamente, para mim, em seu testamento, com uma carta anexa que eu só abri quando estava sozinha. Minha querida Maria, dizia a carta em sua caligrafia trêmula. Se você está lendo isso, significa que já parti? Não chore muito por mim. Vivi uma vida longa e meu maior orgulho foi ter conhecido você. Este dinheiro não é muito, mas deve ser suficiente para você começar a sua vida de verdade. Faça faculdade, meu amor. Estude serviço social ou pedagogia. Algo que permita você ajudar outras crianças, como você foi ajudada. Seja a luz para outros que eu tentei ser para você. Estarei sempre com você. Em cada página que virar, em cada obstáculo que superar,
com todo o meu amor. Helena, chorei até não ter mais lágrimas, mas depois de chorar, sequei os olhos e comecei a planejar. Prestei vestibular para serviço social em uma universidade pública e, contra todas as expectativas de muitos, passei. Foi uma das maiores vitórias da minha vida, marcada apenas pela tristeza de não poder competir o ralar com Dona Helena. A faculdade foi outro desafio monumental. Eu precisava trabalhar para pagar aluguel de um quartinho minúsculo, comida, transporte e materiais de estudo. O dinheiro que Dona Helena havia deixado ajudou nos primeiros meses, mas logo se esgotou. Trabalhei como diarista, limpando casas durante o dia e estudando à noite. Trabalhei em lanchonetes, em lojas, em qualquer lugar que me aceitasse com meus horários complicados. Houve meses em que tive que escolher entre pagar o aluguel e comer adequadamente. Emagreci muito no primeiro ano de faculdade, meu corpo refletindo as privações que minha mente tentava ignorar em prol dos estudos. Mas desistir nunca foi uma opção. Eu havia prometido a Dona Helena, e mais importante, havia prometido a mim mesma. Foi durante o segundo ano da faculdade que descobri estar grávida. O pai era um rapaz com quem havia me relacionado brevemente. Alguém que desapareceu da minha vida assim que soube da gravidez. Lembro-me de olhar para o teste positivo e sentir simultaneamente pânico e uma estranha sensação de propósito. Eu seria mãe. Eu, que havia sido arrancada da minha própria mãe, que crescera sem família, teria um filho. Muitos me aconselharam a não ter o bebê, argumentando que eu mal conseguia cuidar de mim mesma, mas algo dentro de mim se recusou a considerar essa opção. Aquela criança seria minha família, meu sangue, alguém para amar incondicionalmente. Decidi que, não importava o quão difícil fosse, eu daria ao meu filho tudo o que me foi negado. Miguel nasceu em uma noite chuvosa de novembro, saudável e chorão. Quando o coloquei nos meus braços pela primeira vez, jurei que ele nunca saberia o que era ter fome. Nunca seria roubado de sua família. Nunca dormiria sem saber que era profundamente amado. E mesmo que isso significasse que eu dormiria ainda menos, trabalharia ainda mais e me sacrificaria de todas as formas possíveis. Foi exatamente o que fiz. Os anos seguintes foram uma névoa de privação de sono, trabalho árduo e determinação feroz. Eu trabalhava como diarista durante o dia, levando Miguel comigo quando possível ou deixando-o com uma vizinha bondosa que cobrava pouco para cuidar dele. À noite, estudava enquanto ele dormia, muitas vezes embalando seu berço, com um pé enquanto lia textos acadêmicos. A luz fraca da lâmpada do nosso pequeno quarto. Houve momentos de desespero absoluto, quando o dinheiro acabava antes do fim do mês, quando Miguel ficava doente e eu não tinha como pagar o médico, quando o cansaço era tão profundo que eu mal conseguia manter os olhos abertos durante as aulas. Mas sempre me lembrava das palavras de Dona Helena, de sua fé inabalável em mim, e encontrava forças para continuar mais um dia, mais uma semana, mais um semestre. Meus professores na faculdade começaram a notar minha dedicação. Alguns ofereceram ajuda, indicando-me para bolsas de estudo e programas de auxílio. Uma professora, em particular, doutora Mariana, tornou-se uma mentora, oferecendo não apenas orientação acadêmica, mas também apoio emocional nos momentos mais difíceis. Você vai se formar, Maria, e vai ser uma assistente social brilhante. Ela me dizia com uma convicção que eu mesma às vezes não conseguia sentir. E ela estava certa? Depois de 5 anos de luta incessante, de noites em claro, de sacrifícios incontáveis, chegou o dia da formatura. Eu estava ali, vestindo capelo e beca, segurando Miguel, que já tinha 3 anos, no colo. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas percebia que era algo importante pelo jeito que eu sorria, pelas lágrimas que escorriam livremente pelo meu rosto. A cerimônia foi linda, realizada em um auditório grande e decorado, com flores e faixas comemorativas. Quando chamaram meu nome para receber o diploma, os aplausos pareceram ecoar não apenas pelas paredes do auditório,
mas por todos os anos de dor e persistência que me trouxeram até ali. Ao subir ao palco, pensei em Dona Helena, desejando tanto que ela pudesse estar ali para ver. Consegui, sussurrei para o céu. Mantive minha promessa. Após a cerimônia, havia uma recepção onde os formandos podiam conhecer e conversar com os professores, diretores e o reitor da universidade. Eu estava nervosa, segurando Miguel firmemente pela mão, tentando não parecer tão deslocada quanto me sentia entre famílias bem vestidas, celebrando com buquês de flores e câmeras fotográficas caras. Foi quando o reitor, professor Dr. Fernando Almeida, se aproximou de mim. Ele era um homem de aparência distinta, cabelos grisalhos penteados cuidadosamente para trás, óculos de armação elegante. Maria, não é? Ele disse, estendendo a mão. Seus professores falam muito bem de você. Sua trajetória é verdadeiramente inspiradora. Fiquei sem palavras, apenas apertei sua mão e murmurei um agradecimento. Foi então que percebi a mulher ao lado dele, sua esposa, presumivelmente, me olhando de uma forma estranha. Não era o olhar de desprezo ou pena que eu havia aprendido a reconhecer ao longo da vida. Era algo diferente, mais intenso, quase como se ela estivesse vendo um fantasma. Esta é minha esposa, Beatriz, apresentou o reitor. A mulher era bonita, devia ter uns 50 e poucos anos. Cabelos castanhos com alguns fios brancos, olhos que tinham uma profundidade inquietante. Ela estendeu a mão, mas quando nossas mãos se tocaram, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Desculpe, ela disse, sua voz trêmula. É só que... você me lembra muito alguém. Eu sorri polidamente, acostumada com comentários estranhos. E continuamos conversando brevemente antes que eles precisassem circular entre os outros formandos. Mas Beatriz não me esqueceu. Alguns dias depois, recebi uma mensagem da secretaria da universidade, dizendo que a esposa do reitor gostaria de me convidar para um café. Fiquei confusa, mas intrigada. Por que a esposa do reitor quereria tomar café comigo? Encontramo-nos em uma cafeteria perto da universidade. Beatriz estava nervosa, mexia constantemente na xícara de café, sem realmente beber. Maria, ela começou, sua voz hesitante, durante a formatura. Quando te vi, foi como se meu coração tivesse reconhecido algo que minha mente não conseguia processar. Há 30 anos, perdi minha filha. Ela foi levada por pessoas do serviço social que alegaram que eu não tinha condições de criá-la. Eu era muito jovem, pobre, sem apoio. Lutei contra isso. Implorei, mas não adiantou. Nunca mais a vi. Meu coração começou a bater mais rápido. Como era o nome dela? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Maria. Eu a chamei de Maria. Ela respondeu, lágrimas escorrendo livremente agora. E sei que pode parecer loucura, que provavelmente existem milhares de Marias por aí. Mas quando te vi, quando segurei sua mão, senti no fundo da minha alma que poderia ser você. Eu estava tremendo. Que idade ela tinha quando foi levada? 5 anos. Ela tinha acabado de fazer 5 anos. O mundo pareceu parar. 5 anos. A idade que eu tinha quando fui arrancada dos braços da minha mãe. Você se lembra de algum detalhe dela? Perguntei, mal conseguindo controlar a emoção na voz. Beatriz tirou uma foto muito antiga e desgastada da bolsa. Só tenho esta foto. É a única coisa que me restou dela. A foto mostrava uma mulher jovem, muito jovem, segurando uma criança pequena de cabelos escuros e olhos grandes. A criança estava sorrindo, abraçada à mãe. Peguei a foto com mãos trêmulas. Era eu? Eu tinha certeza absoluta de que era eu. Aquele rosto eu havia visto em sonhos fragmentados. Aquela sensação de segurança que a foto transmitia era algo que meu coração guardava em algum lugar profundo. Eu tenho uma marca de nascença, disse, quase sem ar, em forma de lua crescente, na parte de trás do ombro direito. Beatriz empalideceu. Minha filha tinha exatamente essa marca. Eu costumava bajá-la toda noite, antes de ela dormir. Nos olhamos por um longo momento. Mãe e filha, finalmente se reencontrando depois de décadas de separação forçada. E então, simultaneamente, desabamos em lágrimas. Ela se levantou
e me abraçou. E foi como se todos os anos de dor, de abandono, de sentir-me incompleta de repente fizessem sentido. Eu estava nos braços da minha mãe, da mulher que chorou por mim, que procurou por mim, que nunca me esqueceu. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções, conversas, histórias compartilhadas, lágrimas e risos. Beatriz me contou como ela havia lutado durante anos para me encontrar, como havia visitado todos os abrigos e instituições possíveis, como finalmente, exausta e sem esperanças, havia tentado reconstruir sua vida. Ela se casou com Fernando anos depois, tiveram outros filhos, mas disse que sempre havia uma parte dela que permanecia vazia, esperando pela filha que lhe foi roubada. Eu contei tudo a ela, os maus tratos, a vida nas ruas, Dona Helena, as dificuldades, Miguel. Ela chorava ao ouvir sobre meu sofrimento, mas também sorria ao perceber a mulher forte que eu havia me tornado apesar de tudo. Sua avó ficaria tão orgulhosa, ela disse em determinado momento: minha mãe, sua avó, morreu procurando por você. Ela nunca aceitou que você tinha sido levada. Conhecer meu filho foi um dos momentos mais emocionantes para Beatriz. Miguel, com sua inocência de criança, aceitou naturalmente ter uma avó de repente. Fernando, meu padrasto que descobri ser um homem genuinamente bom, nos acolheu com carinho. Conheci meus meio-irmãos, que ficaram chocados, mas felizes com a descoberta. Finalmente, depois de 60 anos de vida, 35 deles separada dela, eu tinha uma família de verdade. Não apenas Miguel, mas uma mãe, um padrasto, irmãos, sobrinhos, pessoas que me olhavam com amor, não com preconceito ou pena. Hoje, enquanto escrevo esta história, trabalho como assistente social, dedicando minha vida a ajudar crianças que passam por situações semelhantes à minha. Cada criança que ajuda a reunir com sua família, cada vez que impeço uma separação injusta, sinto que estou honrando não apenas minha própria história, mas também a memória de Dona Helena, a mulher que me salvou quando eu mais precisava. Aprendi que a vida pode nos tirar muita coisa, pode ser cruelmente injusta, pode nos empurrar para lugares escuros onde parece não haver saída. Mas também aprendi que dentro de cada um de nós existe uma força que nem sempre sabemos que possuímos até sermos forçados a usá-la. Aprendi que bondade existe, que pessoas como Dona Helena e minha mãe, Beatriz, provam que o amor pode prevalecer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Minha história não é apenas sobre perda e sofrimento, é sobre resistência, sobre esperança, sobre nunca desistir, mesmo quando tudo indica que você deveria. É sobre encontrar família onde menos espera, sobre construir pontes onde outros veem apenas abismos. E é sobre descobrir que, às vezes, os finais felizes existem sim, mesmo que demorem 30 anos para chegar e venham embrulhados em lágrimas de alegria. Olho para Miguel, agora um jovem adulto estudando para ser professor, e vejo a continuação da história. Ele nunca conheceu a dor que conheci, nunca sentiu a fome que senti, nunca foi tratado como inferior. Ele cresceu amado, apoiado, com uma avó que o adora e uma família que o celebra. A corrente foi quebrada. O ciclo de dor terminou comigo. E quando olho para minha mãe, Beatriz, em nossos encontros semanais, onde tomamos café e conversamos por horas, vejo nos olhos dela não apenas amor, mas também admiração. Ela me diz constantemente como é forte, como ela não sabe se teria conseguido sobreviver ao que sobrevivi. Mas eu sempre respondo que a força vem dela, que está no sangue que compartilhamos, que foi sua resiliência em reconstruir a vida que também me deu forças para fazer o mesmo. Esta é minha história. Uma história de perda, luta, renascimento e, finalmente, reencontro. Uma história que espero possa inspirar outros que estão passando por suas próprias tempestades a continuarem navegando. Porque, em algum lugar adiante, o sol pode estar esperando para brilhar novamente. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de seguir nosso canal. Se eu te contar, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma nova história inspiradora. Curtir este conteúdo, deixar seu comentário compartilhando seus pensamentos e, se possível, compartilhar com aqueles que precisam ouvir uma mensagem de esperança. Cada visualização,
Cada curtida, cada compartilhamento nos ajuda a continuar trazendo histórias reais de superação e fé. Obrigada por estar aqui conosco.